Olá, começando mais uma Hora da Magia, aquele momento que a gente para falar sobre a arte da transformação, que é o que nós buscamos, transformar, alquimizarmos a nossa vida. Aliás, alquimia também é um sinônimo para magia, para transformação, porque o que o alquimista faz? Ele transforma coisas, não é? Nós, enquanto magistas, trabalhamos a transformação daquilo que nós estamos vivendo ao manipularmos energias, tá? E hoje eu vou falar sobre a energia feminina e masculina, que os praticantes da Wicca, que é a bruxaria moderna, buscam entrar em sintonia. Para isso, eles estabelecem uma relação devocional com o Deus e com a deusa, que são as polaridades celebradas na bruxaria. O Deus, ele é representado na natureza pelo sol, pelo céu e pelo dia, né? A deusa já é simbolizada pela noite, pela terra e pela lua. Então, quando a gente pensa em deusa, nós pensamos em algo misterioso, nós pensamos em uma energia ligada ao feminino, ligada à questão da maternidade, é aquela que nos nutre, que nos protege, que nos dá o aconchego, tal como a nossa mãe, né? Faz isso também quando a gente nasce, nos nossos primeiros anos de vida. Já o Deus, ele tem aspectos próximos aos paternais. Então, o Deus representa aquele que te empurra para a vida, que te encoraja, que te fortalece, que te mostra o caminho, tal como o pai faz isso nos nossos primeiros anos de vida. É claro que algumas pessoas não têm uma experiência tão boa, né, em relação à maternidade, em relação à paternidade, às vezes tiveram seus pais, mães, né, ausentes. No entanto, quando a gente para pensar naquilo que seria um ideal de pai e um ideal de mãe, é aqueles que nos encorajam, nos preparam para a vida, cuida da gente, nos traz a educação, os cuidados que a gente precisa. Quando a gente para pensar no masculino, características ligadas ao masculino, porque feminino e masculino é aquilo que a gente pode comparar com yin e yang, né? Praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala do feminino, primeiro, a gente tem a energia criativa, acolhedora, a gente tem a questão de gerar, porque é a mulher que gera, a mulher carrega a criança em seu ventre ao longo dos 9 meses. Então, o feminino está ligado a todas essas questões de maternidade, geração, cuidar, nutrir. A mulher ela é incrivelmente criativa. Você dá ali para ela uma lata de seleta, algumas verduras, algum tipo de cereal, ela faz um jantar maravilhoso. Então, a mulher ela tem uma criatividade que é dela. É o feminino que possui isso consigo. Agora, quando a gente fala do masculino, quando a gente fala do Deus, aí nós estamos falando de uma energia física, porque o homem corre atrás das coisas, troca o bujão de gás. Eu sei que tem muitas mulheres que têm essa energia bem forte, mas é uma energia atribuída ao masculino. O masculino é aquele que tem uma energia física forte, né? Uma coragem para se lançar as coisas, proteger os seus. Geralmente é mais focado e também mais racional, enquanto ao feminino é atribuído uma energia mais emocional. Feminino mais ligado às emoções, à lua, né? A lua que é a senhora das emoções na astrologia. Já o masculino é mais ligado a uma energia de racionalidade, né? Tal como o sol mostra as coisas com clareza quando vem o dia. Tudo aquilo que não estávamos conseguindo enxergar diante da noite, nos domínios do sol, ele nos mostra com clareza. Então, é a lógica, é a racionalidade. Então, a gente vê que são energias complementares. Ah, Edu, mas eu sou mulher e tenho muitas dessas características que você atribuiu ao masculino. Ou o contrário, homens que podem se identificar com essa questão da criatividade e de uma capacidade, uma habilidade mais emocional, um jeito mais emocional. Mas por que isso? Porque independente de sermos homens, mulheres, todos nós possuímos yin e yang dentro de nós, feminino
e masculino. Agora, às vezes essas polaridades não estão equilibradas como deveria. Às vezes elas estão em desequilíbrio, às vezes estão em desajuste. E aí nós temos seres humanos, indivíduos que acabam sendo muito mais emocionais do que racionais, agindo totalmente pela emoção, ou pessoas que são muito racionais, muito lógicas, chegam até a serem frias ou tidas como frias aos olhos dos outros. Por quê? Porque de repente está ali com o masculino exacerbado, com a ausência do feminino. Então, na verdade, todos nós precisamos buscar equilibrar essas polaridades dentro de nós, porque aí nós conseguiremos fazer alquimias mais significativas na nossa vida se a gente tiver essas duas energias fluindo dentro da gente. Wiccanos, como eu disse no início, praticantes da Wicca, da bruxaria, eles têm o hábito de honrar o seu deus e a sua deusa, o sol, a lua. Aliás, existem diversos nomes para esse deus e para essa deusa, que são nomenclaturas pelas quais os sagrados masculino e feminino têm se mostrado ao longo de séculos. Então, esse masculino pode ser chamado de Osíris, foi chamado assim pelos egípcios de Tote, Ra. Para os gregos foi chamado de Zeus, Hades, Dionísio, Apolo. Para os nórdicos foi chamado de Odin, Thor. Então, cada sociedade foi trazendo os seus deuses, né? E dando nomes específicos a eles. As deusas também são variações dessa grande deusa, são nomenclaturas pelas quais o sagrado feminino se apresenta. Para os africanos, nós temos Iemanjá como uma face da deusa. Oxum, Yansan, são tudo faces dela. Já para os gregos foi chamada de Hera, Afrodite, Perséfone. Já os nórdicos chamaram de Freia, de Frigg. Os indianos chamaram de Sarasvati, Parvati, Durga. Então, o feminino e o masculino se mostram através das suas facetas sagradas para todos nós. Só que algumas pessoas se conectam só com aquela imagem do masculino. E não é culpa delas, porque muitas vezes essa foi a educação religiosa que a pessoa teve no passado. Então ela aprendeu a honrar Deus e ela aprendeu a enxergar Deus de uma forma masculina. E não está errado, porque na verdade não existe certo ou errado, simplesmente foi assim que foi passado para ela. Então muitas vezes as pessoas enxergam apenas Deus como um grande pai, um protetor, uma força da qual elas direcionam a fé delas nas orações, nas preces, mas acabam não reverenciando a deusa, o feminino. Então a gente para pensar que isso também tem a ver com os movimentos de patriarcado do passado que foram sucumbindo o matriarcado. Porque as sociedades antigas cultuam a deusa, sempre cultuaram, enxergavam a deusa como mãe terra, como mãe natureza. Só que nos dias de hoje, passado todo esse processo de patriarcado, chegou bem pouco para a gente em relação a culto ao feminino. Hoje em dia que isso tem acordado, né? Os movimentos de retorno da deusa, de culto ao sagrado feminino, eles têm se tornado cada vez mais fortes. Mas aí eu falo para você, minha amiga que está ouvindo e que está acompanhando esse programa. Mulher, você é sagrada, então você precisa se enxergar também como uma face do divino, do sagrado, e honrar aquilo que te representa. Porque se existem as duas forças na natureza, se existem feminino, masculino, macho, fêmea, então as duas polaridades, elas são sagradas e precisam ser vistas como tal. A gente precisa tirar esse pensamento de que a mulher é a portadora do pecado original, porque foi a Eva que convenceu Adão a comer a maçã no jardim do Éden. Então, na verdade, a mulher é quem induz o homem ao pecado e o homem é uma figura que dificilmente erra, se erra é por influência dela. Foi assim que tentaram passar para a gente no passado. Esse é um pensamento que ele precisa ser questionado.
Feminino e masculino, Deus e deusa vivem dentro de nós e são tão sagrados quanto a gente, quanto os animais, quanto o planeta, quanto a terra e o céu. Então é importante que a gente busque se conectar com isso. Porque lembra que eu mencionei que a gente tem o ideal de pai e mãe como eles deveriam ser, mas que nem sempre as pessoas tiveram essa vivência com os seus pais. Porque às vezes teve um pai que não foi presente, ou teve uma mãe ausente ou que morreu cedo, e aí a pessoa não viveu essa experiência de se sentir cuidada, protegida, de ter um pai, ter uma mãe. Mas nós podemos direcionar essa nossa expectativa e desejo em relação aos sagrados, feminino e masculino, a deusa e o Deus. Você pode começar a reverenciar aos pouquinhos o feminino e você vai enxergar nesse feminino a grande mãe que de repente você sente falta na vida ou que você não teve. Essa é uma experiência que inclusive nos traz um conforto emocional muito grande para você ir curando essa ausência de mãe que acontece na sua vida. E a mesma coisa em relação ao masculino. Eu não tive pai, não tive uma referência, não tive nenhum avô presente que pudesse fazer o papel de pai na minha vida. Mas você pode começar a enxergar no Deus esse pai que te faltou. Porque, a bem da verdade, mãe e pai passam, como a gente passa, amigos passam, porque tudo na vida é passageiro. Uma vez que tudo está em movimento, nada fica. Tudo passa. Então, mesmo a pessoa que teve pai, que teve mãe, que teve uma criação exemplar, que teve pais que foram verdadeiros modelos, mesmo estas pessoas, num determinado momento, elas também não terão seus pais, se as coisas acontecerem na vida dela de maneira natural, dentro do que se espera naturalmente, né, que os pais acabem desencarnando antes que os filhos, nem sempre é assim que ocorre também, mas geralmente o é. Então essas pessoas, num determinado momento, elas também vão sentir a ausência de pai e de mãe. Mas quando a gente está conectados com esse Deus, com essa deusa, com esse feminino, com esse masculino, a gente consegue, na verdade, reparar um pouco desse buraco que fica no peito, né, para que você não se sinta tão só, tá? Então, gente, é muito importante que a gente reverencie essas duas energias para que a gente possa se sentir um pouco mais plenos, mais completos, porque aí o feminino vai me dar o acalento, a criatividade, vai trazer o emocional, inclusive o amor para a minha vida, enquanto o masculino vai me trazer foco, direcionamento, ação, atitude. E aí dentro disso eu consigo me sentir um pouco mais em equilíbrio. Existem muitas meditações que você pode fazer e pequenos rituais para você equilibrar estas duas energias, do feminino e do masculino dentro de você. Você pode adquirir, por exemplo, uma vela prateada e uma dourada. Prata representando a lua, dourada representando o sol. E você pode acender essas duas velas dedicando justamente ao feminino e ao masculino, à deusa e ao deus. Aí você fecha os olhos, você pode visualizar a lua acima da sua cabeça. Aí você vai nessa meditação sentindo a energia da lua. Deixa que o luar irradie seu brilho, seu vigor, sua vibração sobre você. Você pode até visualizar que aqui no seu chakra coronário, no topo da cabeça, você começa a ser preenchido por uma luz prateada. Aí você diz que você saúda a lua e o feminino dentro de você. Aí em seguida você visualiza que se tornou o dia, veja aquele dia bem bonito, aquele sol, né, que é uma manifestação divina, né, do Deus, ali diante de você, te aquecendo, te irradiando, te fortalecendo, te estimulando para que você tenha um dia maravilhoso. Aí você visualiza esses raios solares também ali diante do seu chakra coronário, irradiando força, vitalidade sobre você. Absorva essa energia solar. Pode visualizá-la dourada, amarela, laranja.
E aí você diz, eu saúdo o Deus, o masculino, dentro de mim. Que feminino e masculino estejam em pleno equilíbrio e que assim eu consiga ter uma vida mais completa, plena, no amor, na saúde, na prosperidade, na minha espiritualidade e daí por diante. Então, esse é um exercício que você pode fazer algumas vezes se você sente que o seu feminino está desenfreado e que o seu masculino está contido. Se o seu masculino está desenfreado e o seu feminino está contido, tá? Para que você possa equilibrar as polaridades. Falando em equilibrar as polaridades, eu vou te fazer um convite. Dia 26 de janeiro, é nesse mês, última sexta-feira de janeiro, eu vou fazer uma celebração de lua cheia, lá no Templo de Wicca, que fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo. É uma oportunidade para você se conectar com o feminino. Por quê? Porque com o masculino é muito fácil, a gente é treinado a isso, desde crianças. Então o tempo inteiro o pessoal fala de Deus, mas acaba não falando da deusa, não conhecendo a deusa. E a lua cheia é uma das manifestações de maior importância da deusa e do feminino para as sociedades antigas. Então nós vamos ter a oportunidade de juntos entoar canções para a lua, reverenciar o feminino, pedir para a lua cheia irradiar todo o seu poder, a sua magia sobre nós, para que, tal como a lua que atrai os olhares de todo mundo, nós consigamos também atrair, seduzir aquilo que desejamos. Prosperidade, oportunidades profissionais, saúde, amor, dinheiro, tudo que a gente precisa, bens materiais, projetos que você quer consolidar, pessoas específicas para fazer alianças, tudo isso você pode atrair, seduzir, se você estiver com o seu poder interior fortalecido. Então nós vamos nos reunir nesse dia, 26 de janeiro, 8 da noite, para fazermos este ritual, para a gente se preencher, se abastecer. Vamos nos abastecer de poder, vamos nos abastecer energeticamente. Às vezes a gente fala se abastecer de poder, para algumas pessoas soa pesado, porque a sociedade ensinou que poder é uma coisa horrível, que o poder ele tira as pessoas do centro. Não deveria ser assim. Nós deveríamos todos ser preparados para lidar com o poder. O problema não está em ter poder, a questão está em saber lidar com o poder, em ter sabedoria para. Então nós vamos pedir para que sejamos abastecidos de poder e tenhamos sabedoria para lidar com ele. Porque o objetivo na vida é você se tornar uma pessoa empoderada e não refém dos acontecimentos, das circunstâncias. A pessoa, quando é refém, ela vai ficando apagada, tá? Então não se apague e não deixe que ninguém apague você. Então, nesse ritual de lua cheia, você vai se abastecer de poder para você atrair o que você quer, para você se tornar protagonista da sua vida. Olha, Edu, eu estou indo para eu me fortalecer. Eu andei apagado, andei apagada, estou sentindo que eu preciso me conectar também mais com essa energia lunar, a energia do feminino, da deusa. Quero trabalhar a magia na minha vida. E eu posso te dizer, a magia é transformadora e ela tem o poder para transformar a sua vida, se você se permitir. Então nós juntos faremos ali um encantamento para a gente poder manifestar os nossos desejos agora para o ano de 2024, que está começando. Agora, a magia ela é eficaz, mas ela também trabalha com delay. Então o que é isso? Não é um botão como você acende, apaga a luz, né? Liga, desliga, que você acionou, a coisa já vai acontecer na sua vida. Não é assim. Então, quando você faz um ato de magia, você lança uma energia ao universo, essa energia vai percorrer ali todo um caminho até retornar a você te trazendo aquilo que ela for capaz, né, de acordo com os obstáculos que ela vai se deparar no caminho também. Por isso que às vezes é necessário vários feitiços, encantamentos, rituais, para a gente poder alcançar o propósito
né, e termos aí êxito na nossa busca. Mas a magia, ela pode te ajudar e muito, mas existe um tempo, tá, para que ela resulte, para que ela te traga o resultado que você almeja. Então, por isso, é importante que você já comece a trabalhar agora em prol do 2024 que você quer. Sobre isso, até eu lancei um e-book também, um livro digital, lá no meu Instagram, tem todas as informações para você saber um pouco como fazer de 2024 um ano bom. Nesse livro digital, eu ensino através de vários rituais e dicas como que você pode fazer esse ano ser um ano de conquistas e de vitórias. Mas se você quiser trabalhar com a gente nessa celebração de lua cheia, estar conosco, eu digo trabalhar, você vai pôr a mão na massa, fazer ali o ritual junto, movimentar energia, tá? É só você mandar uma mensagem nesse WhatsApp que eu vou te passar agora. Anote aí. É o WhatsApp do Templo de Wicca. Código 11, número 973745755. Você vai mandar uma mensagem. Viu o Edu falando na TV sobre o ritual de lua cheia? Quero participar. E o pessoal vai te passar todas as informações. Aí você já reserva. Por quê? Porque todo mundo adora essas oportunidades, né? Porque sabem da eficácia. Então, as vagas são restritas, de acordo com a capacidade do templo. Então, já garanta a sua. Código 11, número 973745755. Esse é o WhatsApp. Manda agora a mensagem, não tem problema. Que é madrugada, o pessoal te responde. Se não responder agora, responde no dia seguinte. Mas já corra e faça a sua inscrição. É das 8 às 10 na Vila Mariana, no Templo de Wicca, sexta-feira, a última do mês, dia 26 de janeiro. Vamos celebrar a lua cheia juntos e vamos nos abastecer de poder, ok? Para você que está me vendo pela primeira vez, te convido a me seguir também no Instagram, @eduscarfon, tá aparecendo aqui. Se você quiser rever esse programa ou outros episódios da Hora da Magia, é só você se inscrever no canal no YouTube da Astral TV. Também está aparecendo aqui para você. Se inscreva e aí você vai ter acesso a este e a outros conteúdos. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no nosso ritual de lua cheia. E não se esqueça de trabalhar a harmonia e o equilíbrio do feminino e do masculino dentro de você. Bom descanso, a gente se vê no próximo programa. Bênçãos de luz e até lá!